Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco. É sempre uma honra essa oportunidade de estar aqui aprendendo juntos, né? Eu nunca perco a chance de reforçar a ideia de que o maior beneficiado é aquele que tira um pouquinho do seu tempo, né, Luceli, para estudar, para aprender um pouco mais, revisar aquilo que já havia estudado em outras eras, né? Para reunir o conhecimento e trazer aqui para compartilhar com os irmãos. Antes da gente entrar propriamente no tema, eu vinha refletindo no caminho e agora ali sentado durante a leitura e a preleção sobre a importância do templo religioso nas nossas vidas e o quanto ela troca gradativamente de função, né? A casa espírita, e assim como outros templos religiosos também, tenho certeza que desenvolvem um papel semelhante, a gente costuma brincar que aqui funcionam concomitantemente uma escola e um hospital. Então, alguns vêm aqui em busca de remédio, de consolo, de cura realmente para suas dores, para os seus desconfortos, né? Outros vêm em busca de conhecimento, vêm por curiosidade, vêm por amor ao conhecimento, por amor à verdade, o que seria, né, justamente o significado da palavra filosofia, né, amor à verdade. Aqui não deixa de ser um templo filosófico também. A doutrina espírita ela se encontra baseada em um tripé, né? Ciência, filosofia e religião. E o que muito se percebe é que no início dessa jornada, quando a gente chega sedento por conhecimento ou procurando remédio para o nosso coração, a gente vem porque realmente está precisando, né? A gente vem porque precisa. E em um determinado momento, quando essa dor diminui, a gente passa a acreditar que não precisa mais. E não é mentira. Não deixa de ser uma verdade. Nenhum de nós depende do templo religioso para ter contato com Deus. A gente consegue. Da nossa própria casa, do meio da rua, de qualquer lugar. Vai muito do grau de maturidade, da capacidade de concentração, da intimidade com o próprio guia espiritual. A gente consegue tranquilamente sintonizar com o mais alto, fazer uma boa prece, se manter sempre com o pensamento e vibração elevada. É possível. Não estou negando isso. Mas mesmo nesse segundo estágio em que a gente julga não precisar, a gente ainda se mostra pequeno. Porque num estágio depois desse, a gente deixa de vir porque precisa, a gente sabe que não é necessário estar na casa espírita para estar em contato com Deus, mas a gente vem porque a nossa alma anseia por ajudar. Então a gente troca. Aquilo que nos traz aqui se torna uma nova motivação. Então nessa escola e nesse hospital a gente sai da função de aluno, de paciente, passa para a função de enfermeiro, de professor, de assistente de sala de aula, de assistente de coordenação. Então, eu trouxe essa reflexão só para que cada um de nós possa olhar para dentro de si e fazer essa pergunta, né, assim, o que me leva hoje a buscar a minha religião? Que é justamente isso. Religião é exatamente isso, né? Aquilo que te conecta com Deus. Existem várias maneiras de você se conectar com Deus. O Espiritismo é uma delas. Aquela que para nós faz mais sentido. Para os nossos espíritos, para aquilo que a gente tem capacidade de interpretar, é o que faz mais sentido. Então é a forma como a gente se conecta com Deus. O que me traz a casa espírita? Nenhum dos estágios está certo nem errado. Isso é inerente a cada alma. Está tudo bem. Mas é uma reflexão importante de se fazer. Então, nos períodos em que eu tenho deixado de vir, né? Quando eu venho menos, o que é que me leva a perder a minha frequência ou a diminuir a minha frequência?
Essa é uma pergunta interessante para a gente se fazer, tá? Feita então essa reflexão inicial, a gente vai iniciar o objetivo do nosso encontro, propriamente dito, que é tratar do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito. E aqui eu começo com mais uma pergunta, para que os irmãos possam refletir junto comigo, né? O que seria isso? O que Jesus quis dizer por pobres de espírito naquele momento em que ele prometeu que seriam bem-aventurados aqueles que fossem pobres de espírito? O que ele queria dizer com isso? O que vocês acham? O que viria a ser pobre de espírito? Uma pessoa que não tem o ego inflado. Ok? Excelente. Excelente. Algo mais? Uhum. Sim. Kardec, dentro de todo o conteúdo ao qual ele teve acesso nas comunicações com os espíritos, esse capítulo ele organizou, né, em tópicos, como ele sempre faz, e o primeiro tópico é o que seriam pobres de espírito. Aí ele vai chamar nossa atenção, porque aqui a gente já vai encontrar de cara no capítulo uma barreira linguística. Da tradução do aramaico para outro idioma e de outro idioma para o português, e isso faz com que algumas afirmações fiquem parecendo meio grosseiras, outras pareçam até meio toscas, né? Essa pode ser uma delas. Pobre de espírito, na nossa linguagem popular, pobre de espírito significa outra coisa, né? Assim, é estranho, né? Fala assim, como é que pode ser bem-aventurado uma pessoa que é pobre de espírito, né? Aí Kardec nos chama a atenção para que na época haviam dois tipos de homens, basicamente. Os homens da ciência e os homens do espírito. O que ele está querendo dizer com isso? Os homens da ciência são aqueles que canalizaram a sua energia para a busca do saber material, para o estudo das ciências. E os homens do espírito seriam aqueles que dedicaram a sua energia aos estudos da divindade, aos estudos religiosos. Então, ele nos chama a atenção para, dentro desses dois grupos, muito frequentemente, no final das contas, acaba existindo uma divergência entre o objetivo inicial da busca pelo conhecimento e o resultado que se alcança. Especialmente nos homens do espírito, ou seja, nos homens que se auto-intitulam autoridades intelectuais naquilo que concerne assuntos religiosos, eles acabam se afastando de Deus no final. Por acharem que por saber demais estão mais próximos de Deus do que seus pares, na verdade, acabaram se distanciando de Deus. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ele está querendo dizer que, em determinados momentos, saber de menos é mais. Que em assuntos de religião, muitas vezes, o nosso orgulho nos coloca em uma plataforma que a gente mesmo cria, que nos afasta dos nossos semelhantes e com isso a gente descumpre o principal mandamento, aquele que reúne todas as outras leis, como o nosso irmão Marivaldo acabou de ler, que a gente vai encontrar lá no capítulo 9, que era amar a Deus sobre todas as coisas e principalmente ao próximo como a ti mesmo, sem diferença, sem soberba. Então, passa a ser bem-aventurado o pobre de espírito, aquele que, por não achar que sabe demais, se mantém próximo de seus semelhantes, os servindo sem cessar, e com isso acabam por ser os mais próximos de Deus que é possível ser estando aqui na Terra. Faz sentido? Então, a gente divide os homens de acordo com aquilo que ele mais se aproxima em homens da ciência e homens do espírito, e vamos pensar aqui em altas autoridades religiosas.
né? O quanto é comum a gente encontrar denúncias, né, de escândalos ligados a grandes autoridades religiosas, porque acaba sendo inerente à nossa conduta ainda de crianças espirituais que somos. Ao achar que temos determinado poder ou esclarecimento, cometer certos erros. O próximo item do mesmo capítulo, o título é: todo aquele que se eleva será rebaixado. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Aí eu gostaria de ler com os irmãos os itens 3 e 5 para contextualizar. Sete. A gente vai ler uma passagem do Evangelho de São Mateus, que começa assim. Naquele mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes disseram: Mestre, quem é maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: Em verdade eu vos digo que se vós não vos converterdes, ou seja, se vocês não se transformarem em uma criança, não sequer entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar, que se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança como essa, é a mim que está recebendo. Aí tem o item 4, mas eu achei interessante compartilhar com os irmãos o item 5, que é uma outra passagem, agora do Evangelho de São Lucas, que começa assim. Aqui é uma pequena história também, né? Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus, para então tomar sua refeição, com aqueles que lá o observavam. Então, considerando os convidados que ali estavam, eles começaram a escolher os primeiros lugares e mais importantes. E Jesus assim os disse: quando fordes convidado a uma festa, aqui ele usa o termo bodas, quando fordes convidados a uma festa, não tomeis nela, de primeiro, o lugar mais importante, temendo que alguém o convide a sentar em lugar de menor importância. Dai vosso lugar a outro, escolhendo sempre o lugar de menor importância em primeiro lugar, para que, se alguém vier a os corrigir, os corrija para lugar mais alto. E então, isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Eu achei o exemplo que Jesus deu brilhante, porque ele trouxe, como sempre, né? É justamente o detentor de todo o saber, né? A pessoa que desenhou tudo isso que a gente interpreta como sendo o mundo em que a gente vive. Mas ele conseguiu trazer para a prática o que a gente faz no dia a dia. Ao passo que a humildade nos coloca mais próximos de tudo e de todos, o orgulho nos afasta. O orgulho nada mais é do que um caixote que a gente mesmo constrói e sobe em cima dele. E aí a gente passa essa encarnação inteira em cima desse caixote. O que é esse caixote? É o carro que a gente anda,
são os bens materiais, a família em que nasce. Antigamente tinha mais essa coisa, né, do sangue, da posição, mas a gente consegue trazer para a realidade atual o que são os motivos de orgulho material hoje que cegam as pessoas, né, as posses. Aí a gente passa uma encarnação inteira em cima desse caixote. Ao passo que os humildes, que estão lá embaixo, pisando no chão de verdade, o chão é onde se conquista virtude. É onde se trabalham as virtudes. Do amor ao próximo, da benevolência, da indulgência, do perdão. É diante das dificuldades, ou seja, é pisando no chão verdadeiro, que a gente adquire para a nossa alma de maneira eterna virtudes. E aí, sem escapatória para nenhum de nós, essa existência que é totalmente transitória chega ao fim. E todos nós vamos embora daqui completamente nus, sem roupa e sem o caixote. Quando a gente chega lá, tem um caixote de verdade esperando pelo humilde, que é o caixote da virtude, que é a única coisa que a gente leva para a verdadeira vida quando essa prova que estamos vivendo termina. A única coisa que a gente leva de volta para o lugar de onde viemos são as nossas virtudes, são as qualidades que a gente já tinha e a gente melhorou, e as novas qualidades que a gente desenvolveu e enraizou em nossos corações. Quando a gente aporta lá no plano espiritual, o humilde aporta em cima de um caixote. Aporta com lugar cativo numa colônia espiritual, aporta com contato direto com os espíritos amados, com a antiga família, disposta a recebê-lo. O orgulhoso, que se afastou da verdade, porque o orgulho faz isso. O orgulho cega. O orgulho, inclusive, Kardec trata o orgulho como a catarata da alma. O orgulho é uma camada que a gente coloca na frente dos nossos próprios olhos, que nos impede de enxergar quem a gente verdadeiramente é. O orgulho é uma projeção do ego. É a forma como a gente acredita ser. E aí, quando a gente aporta lá no plano espiritual, como eu me julgava grande demais, e eu chego lá completamente nu, como todos os outros, isso vai gerar em mim descontentamento, revolta, rebeldia, e tudo isso pega o meu padrão vibratório e joga lá embaixo. E obviamente que eu não conseguirei permanecer em locais cujo padrão vibratório é apurado, porque eu estou tendo ainda que tratar a desilusão, a frustração gerada pela expectativa de ser mais do que eu realmente sou. Por ter baseado a análise das conquistas de meu espírito em conquistas materiais, que não valem nada, a não ser manter a nossa vida aqui na Terra, colaborar com a nossa família, trazer um pouco de conforto no dia a dia, melhorar a vida de quem está próximo a nós. Não tem nenhuma outra serventia o dinheiro material. Nenhuma outra. Ele não serve como parâmetro de medida para a nossa evolução espiritual, intimidade com Deus ou qualquer outra coisa que a gente venha a julgar aqui como importante. A humildade, ela é tão absurdamente importante de se trabalhar que, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, eu vou ler, Kardec pergunta assim ao Espírito de Verdade. (625) Qual seria o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então, assim, Kardec está perguntando assim, tudo bem, então,
O que é o gabarito? Como é que faz para tirar 10 aqui nessa prova, que é a nossa existência terrena? A resposta é uma palavra: Jesus. Ponto. Significa que Jesus veio aqui justamente para nos mostrar exatamente qual seria um modelo de vida perfeito. Perfeito. Sem equívocos. E aí, com base nisso, eu faço uma pergunta aos irmãos. Qual é a principal diferença entre Jesus e qualquer outro Messias, herói, líder, missionário, qualquer outra grande personalidade que já passou pela Terra? Verdade. A humildade dele. Foi com ela, manifestada de uma maneira tão pura, tão autêntica, tão presente em 100% do tempo que ele teve aqui na Terra, que ele assustou as pessoas à sua volta. Assustou tanto, incomodou tanto, que acabou pendurado numa cruz. Hoje, 2000 anos depois, a gente consegue olhar para trás e falar: meu Deus do céu, como que aquele homem conseguia ser tão correto? Ou seja, basicamente, o que nos afasta da luz que podemos um dia emanar, que todos nós, a gente também não pode também se diminuir demais. A gente tem já uma fagulha aqui dentro. Todos nós. Mas o que é que suja esse cristal que tem dentro de nós e que emite luz infinita? O que é que está deixando ele opaco? O que é que está bloqueando a nossa luz? O orgulho. O orgulho. O orgulho. Kardec traz um exemplo de dizer assim: ó rico, sei que tu és capazes de dar a esmola, mas não tentes me enganar, fingindo ser capaz também de apertar a mão com humanidade e tratar de igual para igual. O nosso olhar para quem recebe ainda o nosso auxílio, ele não é 100% de igual para igual. A gente se julga superior às outras pessoas quando a gente é mais inteligente do que elas, quando a gente tem uma condição mais estruturada do que elas, quando a gente está numa situação de auxílio, a gente ainda se intitula melhor do que as pessoas. E a gente não sabe quem verdadeiramente é aquele espírito que muitas vezes está naquela condição somente para que nós possamos ter a oportunidade de ajudar. Tem muitos casos de espíritos que encarnam em situações de enorme dificuldade apenas para que nós possamos aproveitar a chance de auxiliá-los, porque eles não precisam mais de nós. Estão precisando somente aqui, do ponto de vista material. Mas são espíritos que são gigantes lá no mundo espiritual. Quando eu digo gigantes, falta uma palavra que não seja materialista, né? Mas gigantes no sentido de tudo aquilo que já conseguem se entregar em termos de trabalho, em horas de colaboração, naquilo que de fato tem valor. O próximo tópico, depois de todo aquele que se eleva será rebaixado, ele fala assim: mistérios ocultos aos sábios. Aí por aqui por sábios, a gente vai entender os homens da ciência. Lembra que lá no início, a gente dividiu, né, em homens da ciência e homens do espírito. Então, pessoas que julgam saber demais do ponto de vista religioso e pessoas que julgam saber demais do ponto de vista científico, intelectual. E existem mistérios que são ocultos aos sábios. Aí sábios aqui a gente põe aspas, por quê? Porque esse conhecimento em demasia, ao ser canalizado na causa ou na direção errada, também acaba por afastar esses espíritos de Deus,
e de seus irmãos. A sabedoria sobre as coisas humanas cega e ensurdece. Aqui eu cito o exemplo daquele espírito que está enrijecido em seu próprio orgulho, por já se julgar experiente demais e que não consegue aprender nada de novo. Não adianta a vida tentar mostrar nada de novo para quem não quer aprender. A semente, ela só frutifica em solo fértil. Dentro do capítulo, Kardec pergunta: mas por que é que então a divindade não se esforça para provar aos incrédulos as possíveis maravilhas que Deus e os espíritos seriam capazes de fazer? E aí os espíritos respondem a Kardec: porque não é esse o objetivo. O objetivo não é gastar energia convencendo quem não está pronto. Até porque, em muitos desses casos, de nada isso adiantaria. Tem pessoas que mesmo vendo, duvidariam. Para que esse processo de descoberta do mundo espiritual seja um processo autêntico, ele precisa partir do próprio espírito. E as casas espíritas estão aí. Os fenômenos estão à nossa volta. Busca quem está pronto para. Busca quem tem condições de. Cada um abre os próprios olhos a seu tempo. E aqui eu vou fazer uma breve leitura do item 10. Eu sempre procuro trazer leituras durante esse nosso momento, porque eu acredito que não há quanto o orador aqui tente se fazer numa profundidade de conteúdo que vá substituir determinadas passagens. Então, se durante o momento de preparação a gente percebe que uma passagem específica ela necessita ser lida para que a riqueza de conteúdo seja a mínima necessária, eu deixo marcado. Vamos lá para o item 10, do capítulo 7. Ainda dentro do tópico mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, que seriam os que julgam saber demais. Deus, dir-se-á, não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais os incrédulos mais endurecidos deveriam se inclinar? Ou seja, Deus tem condição de operar milagres na frente de determinadas pessoas que até os mais incrédulos se fariam acreditar, né? Em tom de pergunta. E aí a resposta: sem dúvida, sem dúvida. Ele o poderia. Mas então, onde estaria o mérito daquele que presenciou? E, aliás, para que isso serviria? Não são vistos todos os dias negarem-se as evidências e mesmo dizerem, mesmo que eu visse, não creria, porque sei que é impossível? Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está maduro para compreendê-la. Nem seu coração está pronto para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece a vista e que serve E para que serve apresentar luz a um cego? É preciso então primeiro curar a causa do mal e, como médico habilidoso, corrigir primeiramente o orgulho. Deus não abandona, então, seus filhos perdidos. Ele sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso aconteça por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si próprios
nos braços de Deus, e como um filho pródigo, lhe pedirão a graça. Quando ele fala aqui, né, que o filho virá por vontade própria, na parábola do filho pródigo, é exatamente o que acontece conosco na vida real. A gente, quando se afasta de Deus e normalmente volta correndo, a gente volta porque encontrou lá longe dor. E muita dor. Humildade, ela só vem ou por boa vontade ou através da dor. Muitas vezes, Deus não inclina a cabeça de ninguém. É o próprio homem que inclina. É a maldade presente no próprio mundo que faz com que a gente se dobre perante os fenômenos da vida. Que faz com que a gente busque uma conexão mais genuína com Deus. E por fim, Kardec termina o capítulo 7 com um tópico bem curto e bem direto. E o nome do tópico é A Missão do Homem Inteligente na Terra. E ele faz uma comparação brilhante. Essa não é de Jesus, essa é de Kardec. Ele compara a inteligência, e aqui vamos, só para fins didáticos, vamos interpretar como essa inteligência, a inteligência de grandes missionários, tá? Não a nossa inteligência do dia a dia. Pessoas de inteligência ordinária. Vamos colocar a inteligência de pessoas que estão de fato nessa encarnação gozando de uma capacidade intelectual muito acima da média. Ele fala assim, se você tem uma fazenda e você contrata algumas pessoas, aí você dá uma enxada para elas, com o objetivo delas trabalharem no campo. Aí um desses funcionários pega essa enxada e te acerta no meio da cabeça. Foi para isso que você deu a ferramenta? Você vai considerar esse trabalhador um trabalhador digno? É possível que você entregue a ele o mesmo pagamento que vai entregar para os demais? Ele faz uma série de perguntas, né, que a gente já sabe que a resposta é não. É a mesma coisa quando Deus manda para cá um missionário com uma missão específica, por exemplo, de um pesquisador, de conhecer a fundo, estar sempre inspirado nos estudos da biologia molecular, por exemplo. E ele mergulha tanto naquela viagem que é o conhecimento, e que termina nesse processo se tornando um espírito ensimesmado, que a gente chama, né? Eu vi até um meme recentemente, né, uma charge de um cientista, né, e ele olhava para uma máquina, e nos mínimos detalhes, um robô com programação avançada, quase com capacidades humanas, né, e falava assim, que riqueza de detalhes, como o homem é capaz de criar algo tão belo. E aí esse mesmo cientista, né, olha para o universo que é infinitamente mais complexo, maior e mais rico em todos os detalhes e fala, que grande coincidência, não? Coincidência no sentido de tudo isso aqui existe porque apenas existe, né? Então a pessoa ela é capaz de desacreditar da presença de Deus, da existência de Deus, mesmo diante de toda a complexidade que é o corpo humano. E ela é capaz de pairar diante de uma cachoeira, por exemplo, como são as cataratas do Iguaçu, e pensar que aquilo simplesmente foi parar ali por ação do vento e da chuva. Por pura coincidência. Então, a missão do homem inteligente na Terra, ela jamais pode ou deveria ser afastar outros homens de Deus. Ao passo que o conhecimento
ilumina tanto a mente do homem que chega a cegá-lo e ele só enxerga a própria existência do homem, que é justamente o que vivemos no iluminismo, por exemplo, uma das fases em que a gente mais se afastou da divindade, quando o homem começou a descobrir coisas e mais coisas por benevolência da espiritualidade, o homem passou a se achar capaz de controlar, inclusive, os fenômenos da natureza, né? Quando a gente, de fato, começou a dominar certas coisas, como a imprensa, o vapor, as máquinas, os metais, e aí a ciência começou a se desenvolver tanto que o homem começou a se afastar de Deus. Então, um médico, por exemplo, com notório saber sobre pequenas partículas, precisa ter cuidado redobrado para não se afastar do todo e usar essa inteligência para afastar outras pessoas de Deus. Porque isso seria como um operário do campo que usa a enxada para atacar o próprio Senhor. No fundo, meus irmãos, nós estamos aqui vivendo experiências alternadas. Então, essas grandes missões que são oferecidas a alguns de nós viver e experienciar, são frutos da benevolência de Deus, são frutos da bondade divina. Não são méritos de pertencimento nosso. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com qualquer coisa que a gente tenha em excesso. Porque tudo que a gente tem em excesso pode nos ajudar a construir embaixo de nós um caixote que não irá nos acompanhar na verdadeira vida, que seria após a nossa encarnação. Depois que a gente desencarnar, meus irmãos, só o que vai com a gente são as nossas virtudes, aquelas que nós já tínhamos e fortalecemos e as novas que conquistamos a cada encarnação. Não cometamos o ledo erro de achar que a nossa posição de status intelectual, política, financeira, aqui nessa vida terá qualquer relevância no local para onde voltaremos, porque isso não vai acontecer. Diante disso, bem-aventurados os pobres de espírito e também os pobres de conhecimento. Por quê? Por não se considerarem sábios demais ou próximos demais de Deus, conhecem o verdadeiro lugar que ocupam e, com isso, não sofrerão uma enorme queda após a sua desencarnação. Essa era a mensagem de hoje. Eu agradeço muito aos irmãos, que tenhamos todos uma boa noite.